Tragédia em Santa Maria aumenta a vistoria nas casas noturnas do Distrito Federal. Conheça o Espaço Cultural na Asa Norte, que possui colônia de férias para adultos. Sangue no Cinema. Mostra de filmes que celebram a carreira do diretor americano Quentin Tarantino chega a Brasília. Fique conosco, o campus está no ar. Olá. Olá. A preocupação com a segurança em casas noturnas aumentou depois da tragédia de Santa Maria. Em todo o Distrito Federal, mais de 200 casas noturnas já foram vistoriadas. Cerca de 30 delas foram fechadas por falta de documentação ou itens de segurança, como mostra a reportagem de Jéssica Gottlieb. Depois da tragédia que matou mais de 200 jovens em um incêndio numa boate no Rio Grande do Sul, os órgãos responsáveis por fiscalizar casas noturnas em todo o país intensificaram as operações para verificar a segurança desses estabelecimentos. Em Brasília, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal, a GFIS, fechou entre 28 de janeiro e 15 de fevereiro mais de 30 boates. Alguns estabelecimentos já voltaram a funcionar. Segundo a GFIS, as casas noturnas ganharam um prazo determinado em vistoria para se adequar às normas. No fim desse período, foi feita uma nova inspeção e só então a reabertura foi liberada. A agência afirma que continuará fiscalizando os locais para evitar que novas tragédias aconteçam. Lugar para conhecer e debater a arte de forma descontraída, o Espaço Cultural Alexandre Neco, na Asa Norte, recebe palestras, exposições, peças de teatro e até mesmo uma colônia de férias para adultos. O artista e agitador cultural é dono da galeria e explica em entrevista ao campus como funciona o espaço. Confira na reportagem de Mariana Fagundes. Como é ser um artista na capital federal? É curioso, realmente é curioso, porque dinheiro não falta em Brasília, né? Comunicação não falta em Brasília. Mas se você perguntar ao brasiliense típico qual foi o último artista de Brasília que você assistiu no ano passado, por exemplo, hoje as pessoas vão dizer, eu vi a Ellen Oléria. Mas, tirando a Ellen Oléria, quem foi que você assistiu? O artista brasiliense tem que se esforçar mais em achar o público. Eu acho que ficar esperando que alguém te encontre é um erro. Isso não vai acontecer. Ou você achar que você tem que ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para fazer a sua carreira, também eu gostaria muito que as pessoas ficassem aqui. Eu sei que é meio estranho com uma pessoa que morou 20 anos fora e depois volte e fale uma coisa dessa, mas eu acho que em Brasília o artista fica esperando que alguém o descubra, entende? E a gente tem que ir para a rua e fazer. O Milton, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. E é isso mesmo. O Espaço Cultural Alexandre Neco fica na 116 Norte. É uma sala pequena, com algumas mesas espalhadas aguardando a chegada dos alunos e pinturas de artistas locais colorindo as paredes brancas. O local, que Alexandre Neco escolheu para divulgar cultura e compartilhar ideias na capital federal, existe há cerca de um ano e já recebeu mais de 2.000 pessoas, entre alunos, colaboradores e visitantes. Alexandre Neco é maestro de orquestras e coros, cantor, professor, diretor de concertos e ator. Nascido em Brasília, ele viajou para os Estados Unidos, Europa e África para trabalhar, estudar música e conhecer culturas diferentes. Depois de 20 anos fora do Brasil, Alexandre voltou à capital e decidiu investir no espaço artístico local. Você também foi para a África e para a Europa, não é? Isso. Eu já regi na Europa, por exemplo, o coral da Universidade de Belgrado. É muito legal. Trabalhei na África. Mas o que é mais interessante nessas viagens todas é que a gente vê que as pessoas são afetadas pela arte do mesmo jeito. Gente é gente em qualquer lugar do mundo. E eu costumo dizer que se todo mundo participasse de um coral ou de alguma orquestra ou algum grupo artístico, que não haveria guerra no mundo, porque dá tanto trabalho para fazer esse tipo de coisa que as pessoas ficariam absorvidas por aquele trabalho e não teriam tempo para se preocupar com outro tipo de coisa. Você pode citar alguma experiência que tenha sido muito marcante para você, enquanto artista? Alguma experiência que te fez sentir orgulho de exercer a sua profissão? Eu acho que isso de você reparar como as pessoas são parecidas no mundo, sabe? E já que a gente falou da África, eu me lembro
quando eu cantei uma vez, era em português, porque eu fui a Moçambique, né, evidentemente eles falam português lá, e eu me lembro de estar me comunicando com aquelas pessoas num nível diferente do que simplesmente a comunicação oral, porque a música tem essa facilidade. Eu acho que isso é muito marcante. Trabalhar na área cultural muitas vezes é difícil. O que te motiva a prosseguir? Trabalhar com arte é maravilhoso, porque você está trabalhando com o melhor das pessoas, você está trabalhando com a essência das pessoas, né? Aquela coisa. Qual é a parte difícil? Você nunca sabe quem vai aparecer. Você não sabe eu não sei se eu vou dar uma palestra para 20 pessoas ou para 2 pessoas. Como foi que surgiu a ideia de montar um espaço cultural? Vários anos atrás, antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha uma escola parecida, chamava Estúdio Amplo, e eu dava palestras também, cursos, não só na área de música, mas de teatro. A gente tinha outras pessoas que trabalhavam com a gente, e a experiência tinha dado muito certo, eu gostei muito. Então, quando eu voltei em 2011, eu resolvi fazer um trabalho parecido. A colônia de férias para adulto surge porque no começo do ano em Brasília é tudo meio árido, né? Aquela coisa culturalmente, as coisas ficam meio devagar, não tem muita coisa para você fazer, tirando cinema. Então, eu resolvi criar um espaço em que os adultos pudessem vir e passar um tempo juntos, conversando, no meu caso, principalmente sobre música, e conhecendo uns aos outros, porque aí a ideia de colônia de férias, né, como se fala, porque as turmas que se formam aqui são muito divertidas, e o que eu quero é que as pessoas, ao final da aula, fiquem, tem um café aqui do lado, vão tomar café, vão tomar um chopp juntos, vão trocar as ideias que a gente acabou de conversar sobre elas na aula e se conheçam melhor. Então, por aí. E como o público reage diante dessa ideia? Tem muita procura? Tem muita procura. É muito variável, porque essa é uma das dificuldades de se dar aula para adulto, né? Geralmente são pessoas ocupadas. Eu nunca sei quem vai aparecer para determinada aula. E isso, embora seja um pouco assustador do ponto de vista comercial, é muito divertido do ponto de vista do aluno, que nunca tem a mesma turma fixa o tempo inteiro. Então, os colegas variam muito e isso é bem interessante. Quais são os prazeres de manter um espaço cultural como esse? Eu acho que, de longe, conhecer gente nova. Assim, é uma sala pequenininha, como você pode ver, eu abri faz um pouquinho mais de um ano e mais de 2.000 pessoas já passaram por aqui. Para saber mais sobre as atividades do Espaço Cultural Alexandre Neco, acesse o site www.alexandreneco.com. No site você encontra informações sobre aulas e palestras e também a programação da colônia de férias. Mostra de Cinema em Brasília reúne a obra completa do diretor Quentin Tarantino. Além de conferir os filmes do diretor, até o dia 17 de março, os brasilienses também poderão assistir a 32 obras que influenciaram o cineasta. E o melhor, é de graça. Depois de voltar às telas de cinema com o filme Django Livre, que narra as aventuras de um escravo liberto, o diretor americano Quentin Tarantino terá suas obras reunidas na mostra Mondo Tarantino. Os brasilienses terão a oportunidade de ver os 14 longa-metragens e as 2 séries de TV em que ele trabalhou como diretor, roteirista, produtor ou ator. Entre as opções estão Cães de Aluguel, Bastardos Inglórios, a sequência Kill Bill e o episódio Perigo a 7 Palmos, da série CSI. A mostra conta também com 32 obras que influenciaram o cineasta, como Carrie, a Estranha e Taxi Driver. A programação inclui ainda debates com críticos e especialistas em sua obra. Para Bruno Aprá, organizador do evento em Brasília, o objetivo da mostra vai além da exibição dos filmes de Tarantino. A ideia é que as pessoas tenham a oportunidade de discutir sobre os filmes do Tarantino, junto com um crítico de cinema renomado, o autor do livro O Cinema de Quentin Tarantino. São pessoas que conhecem bem o mundo do Tarantino, conhecem o tipo de filme que ele faz. Então a ideia é ter essa discussão, né, que todo mundo possa tirar um pouquinho de conhecimento desse mundo do Tarantino. Quentin Jerome Tarantino alcançou a fama rapidamente no início da década de 1990,
com seus roteiros aparentemente sem sequência lógica, diálogos fortes e o uso da violência em cena, o que ainda causa polêmica. Para nós no Brasil, que já tem muita violência toda hora, eu acho que já tá bom, sabe? Essa violência que a gente já vive é suficiente, não precisa ver mais violência. Mesmo com algumas críticas, o sucesso do diretor é inegável. Segundo o cineasta e pesquisador Alex Vidigal, características marcantes nas produções de Tarantino ajudaram a criar um novo caminho dentro do padrão norte-americano de filmes. Diria mais, ele revolucionou a construção do cinema independente, mostrando que esse independente ele poderia não ser deixado de lado, né? Porque muitos diretores independentes, quando vêm para Hollywood, eles simplesmente meio que apagam, né, a autoralidade deles. E o Tarantino, ele é impressionante porque ele é um diretor autoral desde o primeiro momento. Você pode pegar Cães de Aluguel para o Django, você vê uma linha do autor ali muito bem pontuada. Promovido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, o Sinusp Paulo Emílio, em parceria com o CCBB, a mostra chega a Brasília em um momento bastante oportuno. Tarantino acaba de lançar seu mais recente longa-metragem, Django Livre, após completar 20 anos de carreira e prestes a comemorar 50 anos de idade. Quem conferiu a mostra em Brasília aprovou a iniciativa. Eu acho fascinante, eu fiquei enlouquecida, particularmente quando eu soube que ia ver essa mostra. Essa iniciativa pode ser usada para abranger o conhecimento das pessoas. A mostra fica até o dia 17 de março e pode ser vista de terça a domingo no Centro Cultural Banco do Brasil. A entrada é franca e as senhas serão distribuídas 1 hora antes do início das sessões. A programação completa pode ser conferida no site mondotarantino.com.br. O campus fica por aqui. Esta edição está disponível no endereço www.fac.nb.br ou no nosso canal do YouTube com clique. Tchau. Até a próxima.